Quero compartilhar com vocês hoje uma chave espiritual para lidar com determinados tipos de prisões espirituais. E para isso eu quero usar o texto de Atos, no capítulo de número 16, que narra, dentre outras coisas, a história da segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Eles são enviados por direção do Espírito Santo, por direção da igreja, a essa cidade chamada Tiatira, que fica nas regiões da Macedônia. Então ali eles se deparam com uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Essa mulher recebe Jesus, crê na pregação do apóstolo Paulo e chama ele e Silas para ficarem na casa dela durante um tempo. E nesse tempo, nesse período, Paulo e Silas saindo para orar, uma mulher possessa de um espírito de adivinhação vem atrás deles. E eles repreendem esse espírito deixa a mulher, o que irrita muito alguns cidadãos dessa cidade, porque essa mulher tinha um espírito de adivinhação. E os senhores dessa mulher, ela era uma escrava, usavam desse espírito de adivinhação que oprimia essa mulher para poder ter lucro. Então isso irritou muito eles. O evangelho faz isso. O evangelho, ele provoca irritação naquelas pessoas que querem viver de qualquer jeito. O evangelho provoca realmente, muitas vezes, guerra na alma das pessoas que rejeitam o Filho de Deus. Então você, como crente, você precisa saber disso, uma vez que você se posiciona para, através da palavra, através de uma oração, através de um encorajamento, libertar alguém que está cativo e oprimido pelo diabo, que era o caso dessa mulher, dessa jovem possessa. Aqueles que se acham senhores, dono da vida de outras pessoas, vão se levantar contra você. E é isso que acontece contra Paulo e Silas. Eles começam a caluniar Paulo e Silas, levam esse caso aos juízes e magistrados da cidade, que sem consultar nada, mandam prender e açoitar Paulo e Silas. E é isso que a gente vai ver aqui no verso 22 de Atos capítulo 16, que diz assim: E a multidão que se levantou unidas contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então nota que esses homens mentirosos, eles levantaram uma turba, uma multidão contra Paulo e Silas, que não só rasgou a roupa deles, isso era motivo de muita humilhação e vergonha, mas também mandou açoitar eles com varas. E a gente sabe que isso foi por causa de uma libertação. No verso 23 diz: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O carcereiro, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Então nota que diante dessa injustiça, por causa da palavra, Paulo e Silas agora não só tiveram as suas vestes rasgadas, foram açoitados, injuriados, caluniados, e estão amarrados com o pé no tronco. E eles não fizeram nada de errado. Foi por causa de uma libertação, foi por causa da obediência à voz do Espírito Santo, à direção da igreja. E talvez hoje seja essa a sua situação. Por causa de uma direção que o Espírito Santo te deu, você pode estar em algum lugar com seus pés amarrados. Você pode estar em algum lugar com seus pés no tronco, sofrendo alguma injustiça, alguma calúnia, alguma difamação e sofrendo com isso. Agora, a chave espiritual para lidar com esse tipo de situação adversa está na palavra de Deus, porque nota, como lidar com a situação adversa sem nos igualar com aqueles que não temem a Deus. No verso 24 diz assim, sobre o carcereiro: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Talvez se Paulo e Silas tivessem tentado sair daquele lugar com a sua própria força, eles teriam sofrido muito mais. Por quê? Porque eles estavam presos. Eles teriam machucado os pés, machucado as mãos, Eles teriam que lidar
com o fato da prisão estar sendo guardada, e eles não sairiam, eles não poderiam lidar com essa prisão espiritual e física no caso deles, mas que era um levante do diabo contra a vida deles, mas contra também o avanço do reino. Eles não poderiam lidar com isso de forma natural. E aqui a gente aprende uma chave da palavra de Deus. No verso 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então, diante dessa situação adversa, Paulo e Silas se viu num lugar, num momento, numa situação onde eles humanamente, fisicamente não poderiam fazer nada. Mas eles não deixaram de lutar. Eles lutaram com as armas espirituais que estavam disponíveis para eles. A única coisa que eles podiam fazer naquele momento ali era orar, era continuar fazendo aquilo que já era a rotina deles, né? Porque quando eles estão saindo da casa de Lídia, no verso 16 desse capítulo 16, diz que eles estavam indo à oração. Então a oração era um hábito natural deles. E quando essa jovem veio ao encontro deles, que eles libertaram ela, que foi o motivo da prisão deles, eles estavam indo orar. Então, a partir do momento que eles estão presos, levaram açoites, estão com os pés amarrados no tronco, eles mantêm a rotina, eles vão permanecer orando. É agora que tem que orar mesmo. E é isso que eles fazem. Diz que perto da meia-noite eles não só oravam, mas eles cantavam hinos a Deus. Eles louvavam o Senhor no meio dessa situação adversa. E aqui está o ponto dessa nossa explanação da palavra de Deus. Talvez hoje você se encontre nessa situação, né, onde você está preso ou presa em um ambiente, em um lugar que você não gostaria de estar, né, por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus, para manter a sua fé, para manter um bom testemunho, e não tem o que você fazer. Então você precisa manter o seu hábito de orar. E não só de orar, mas diz que eles cantavam hinos a Deus. Imagina você preso numa situação adversa, numa circunstância, e todo mundo à sua volta ouvindo você gritar quão grande é o seu Deus. Vendo todo mundo vendo você adorar e dizendo que só Ele é santo, que Ele é poderoso, majestoso, glorioso, imbatível. Então Deus se volta para eles como um ato de misericórdia, de graça, de bondade, e diz que as cadeias de todos foram abertas. O interessante é que não foi só as cadeias, não foi só o tronco, as amarras de Paulo e de Silas, mas de todos os que estavam ali. Então, o seu testemunho vai impactar outras vidas. Aqui fala de cadeias físicas que foram abertas por conta de um terremoto, mas cadeias espirituais, muros espirituais, barreiras criadas pelo diabo, né, que buscam te impedir de avançar, isso também é quebrado pelo poder da adoração e da oração a Deus. Isso não vai acontecer só na sua vida, mas vai acontecer na vida das pessoas que estão à sua volta. Elas serão libertadas das amarras do diabo. Né? Jesus diz que quando ele veio, a profecia de Isaías o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou, né, para dar vista aos cegos, a proclamação do evangelho aos pobres e pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo. Então, pela pregação, né, pela adoração e pela oração, cadeias são abertas. Isso acontece o tempo todo. A jovem possessa foi liberta diante da pregação, mas agora aquele que libertou também precisava ser libertado. E através da oração e adoração ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo sabe, eles foram libertados, e não somente eles, mas aqueles que estavam à volta deles. E saiba o seguinte, que aonde você está é o lugar onde você deve estar. Porque diz mais aqui para frente, eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar extenso, que o carcereiro e sua família também foram alcançados para Jesus. Então, que você possa tomar posse dessa palavra, ser abençoado e coloque isso em prática. A situação está difícil, está se sentindo impedido, amarrado, com os pés no tronco, preso, por causa do testemunho da palavra, não foi nenhum mal que você fez? Canta louvores a Deus.
Adora o Senhor, porque Ele pode te libertar dessas amarras, dessas cadeias, te dar alegria no coração, contentamento e fazer com que outras pessoas desfrutem também disso. Que Deus te abençoe. Dá tchau, Josué.